Supercast, estamos começando mais um episódio de 2026. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de apresentar para vocês a nossa nova âncora 2026, que é a Laís, que vai seguir com a gente. Levando a nossa tradição do ano passado, do primeiro episódio ser uma história que inspira, nós trouxemos pessoas muito especiais para a história do Colégio Crescer, que são os fundadores da escola, o Marcos e a Isilda. Então, nós estamos muito felizes que vocês estão aqui. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. E antes de qualquer coisa, eu queria perguntar para vocês, quantos anos de casado vocês têm? Como vocês se conheceram? Como foi, mais ou menos, para chegar até aqui, onde vocês estão? Posso responder? Pode. Eu sou ruim de data. Bom, a gente se conheceu, ele estava com 18. Não prolonga muito. Sim. Eu tinha também 18 anos, né? 82. No jogo da Copa. Que legal. Eu estava na casa da prima dele, que era uma casa acima da dele. Aí ele foi lá xeretar para ver quem era que estava lá. Era eu. Nós ficamos de paquerinha naquela época, com 6 meses. Começamos a namorar dia 13 de novembro de 82, né? Nós namoramos 7 anos, entre namoro e noivado. Estamos casados, vai fazer agora dia 1º, 37 anos, né? Somando 7, estamos juntos há 44 anos. Muito legal. A gente vê hoje em dia, quando a gente fala de empresários e patrimônios, né? A gente vê bastante tentativa de pessoas de serem empresários, mas eles acabam afundando a base da família, não conseguem consolidar essa base. E vocês são um exemplo de pessoas que conseguiram fazer isso. Então eu queria saber qual é a dica, como vocês fazem para conseguir fazer isso. Eu acredito que não seja fácil, mas qual é o segredo de vocês para conseguir manter isso? É um negócio assim muito estranho, né? Então todo mundo parte do princípio de que o que eu quero. Sempre a pergunta que acontece é o que eu quero, o que eu quero. Eu fiz o inverso. Eu perguntei o que eu não queria. O que eu não queria era trabalhar onde eu estava. Sim. Mas e o que eu queria? Eu não sabia. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Né? E aí eu fui ciscando sempre. Mas trabalhei dentro da indústria 10 anos, depois dentro de outra indústria mais 5 anos, dando uns 15 anos ao todo. E no final não estava aguentando mais, aí pedi a conta para abrir uma padaria. Que legal. Né? Uma padaria. Eu não sabia o que eu queria, lembra? Então, vamos tentar uma padaria. E, ao mesmo tempo, surgiu a escola para ela. Com 2 filhos. Né? Então, a gente estava precisando... Ela estava querendo colocar a Carol na escola, né? Uma escolinha. Carol, nossa filha, vocês conhecem? Sim. Carol tinha 3 anos. 3 anos, né? 3 anos e 5 meses. Aí a gente encontrou uma escola na rua de cima que chamava Crescer. Né? E matriculou. E teve um belo dia, né, Isilda? Eu acho que aí você pode continuar, né? Debaixo de muita oração, né? Como professora, pedia muito a Deus que eu queria uma escola. O meu sonho era ter uma escola. Né? Então muita gente falava assim, mas você vai ser diretora. Já percebeu, né, que ela sabia o que eu queria, mas eu não sabia o que eu queria. Eu falei, não, mas eu não quero ser diretora de escola de estado nem de prefeitura, aonde eu trabalhava, né? Nas 2 linhas eu trabalhava. Eu falei, não, eu quero ter a minha escola. Né? Então eu falava, Deus, eu quero ter uma escola que eu possa ter um compromisso com a tua palavra. Eu quero falar do teu amor. Né? Então, eu matriculei a Carolina nessa escola, porque eu fiquei sabendo que ela era uma escola cristã, e já orando há muito tempo. Era uma escola infantil, né? Era uma escola que tinha 35 aluninhos, né? Sim, 35 alunos. Só tinha infantil. Só infantil, e só no período da tarde. Não funcionava de manhã. Só funcionava à tarde, de manhã não funcionava. E aí, a Carol, matriculada lá um mês, quando eu fui levar um dia, o rapaz falou assim... Você foi pagar a escola? Não, eu levei a Carol. Aí o rapaz falou assim, olha, eu preciso falar com a senhora. Dá para a senhora entrar e esperar ali na secretaria? Eu falei, tudo
tudo bem. Mas naquela noite eu tive um sonho tremendo com Deus, né? E de tanto orar, pedindo para Deus uma escola, Deus me colocou na lateral do Crescer, lá, né? Que ficava na Avenida Piracicaba. Quando chegou na frente da escola, eu falei, nossa Deus, essa escola é a escola onde a Carol estuda hoje, né? E aí eu acordei do sonho, coloquei o joelho, orei, agradeci. Tudo bem, fica à vontade. Naquele dia que eu levei a Carol, e eu entrei, aí ele falou para mim, né? Você tem algo para contar para mim? Eu falei, tenho. O dono da escola, antes. Que legal. Ele é pastor, eu não sabia que ele era pastor, ele é pastor da Igreja Presbiteriana, hoje, lá em Vitória do Espírito Santo, e lá na igreja ele abriu também um colégio Crescer. E aí eu contei do sonho. E quando eu estava no sonho, eu não vi a imagem de Deus, tá? Isso é impossível. Sim. Mas eu vi que tinha uma outra pessoa. Aí ele falou para mim, essa outra pessoa era eu. Porque ele falou que estava buscando uma pessoa diante de Deus que ele poderia vender a escola. E ele falou para Deus que ele queria uma confirmação de que a pessoa que ele fosse vender fosse uma pessoa que estava no mesmo alinhamento que ele. Sim. Eu querendo ter uma escola e ele querendo vender a escola, né? Então, casou. E a outra pessoa no meu sonho era ele, né? Que legal. E aí, na mesma hora, sem ter condições, eu falei assim, eu quero. Então, Eu quero comprar a escolinha. é aí que entra outra história, né? Eu estava trabalhando na indústria É. e ela me liga, você não sabe o que aconteceu. O Weber, que é o nome do rapaz, Sim. ofereceu a escolinha da Carol para comprar. Disse para ela assim, no telefone, naquela época não tinha celular, tá? A gente está falando de 1993. Sim. Ah, vocês nem nascido, Não. Aí o que aconteceu? Eu falei assim para ela, você tá louca? Uma escola, o que a gente vai fazer com uma escola? Hã? Eu dava aula à noite também, mas nunca pensei Não em teria uma escola. uma escola. Mas ele Falei falou, assim, a ideia era a padaria. Acabei de falar para vocês a padaria. A padaria já estava pronta, e eu estava pedindo a conta para ir para a padaria. naquele dia. Nossa, Ele pediu a conta naquele dia, era o último dia dele naquela empresa. para poder entrar Ele trabalhava na padaria e eu comprando a escola. Aí que vem a questão, quando a gente fala que Deus está na jogada, a questão é a seguinte, quando eu cheguei em casa, ela contou isso mais longo, né? Ela resumiu muito aqui, mas ela contou mais detalhado para mim. Eu falei, caramba, e agora? Não tem dinheiro? Todo o dinheiro está na padaria? Comprei forno, comprei balcão, comprei maceira, comprei tudo que você imagina que tem na padaria. Uma padaria. Eu tinha comprado e não tinha mais dinheiro. Aí, falei assim, bom, se o negócio é de Deus, eu vou oferecer para o rapaz lá 3 linhas telefônicas, que é o que se tinha na época. Na época, linha telefônica valia muito. Legal. Eu tinha 3, uma na minha casa, essa linha é fixa. Uhum. Uma na minha casa e 2 alugadas. Você alugava a linha. Você alugava a linha, igual você aluga uma casa, hoje você Sim. alugava a linha. E tinha um carro, alguns de vocês vão lembrar, é um Del Rey, lembra do Del Rey? Alguém aqui? Não lembra do sei. Del Rey? Aí o Del Rey é um carro enorme, parece uma barca para a época, né? Então eu cheguei pro rapaz e falei assim, olha, eu não tenho dinheiro, eu só tenho 3 linhas telefônicas e o Del Rey. Você aceita? E ele aceitou, ele falou, se é de Deus, eu aceito. A escola que vocês estudam hoje foi comprada com 3 linhas telefônicas e um carro. Muito legal, isso é muito especial. Era uma casinha, né, naquela época, alugada, e isso em 93. No final de 93, já começando 94, a gente já subiu sozinho. Ele só ficou um pouquinho para passar, assumiu ela, né, porque eu fiquei achando que a padaria ia... No no fim não adiantou nada a padaria. Por isso que eu estou aqui hoje.
Aí a padaria dava pão, leite Só. e frios, né? Foi A escola funcionou naquele ano de 94 à tarde, né? Então eu ia para a escola, eu, a Carolina e o Matheus, nenê, né? Eu não tinha onde deixar o Matheus, ele ficava no chão, eu forrava o chão da secretaria e ali ele ficava, né? Até que um dia uma mãe lá viu, ficou com dó, aí ela me deu um bercinho, né? Ela me deu um chiqueirinho, quer dizer. Aí eu tinha onde colocar o Matheus, né? E aí trabalhei na escola aquele ano e ele insistiu na padaria. Aí eu falei assim para ele, olha, eu vou orar e vou pedir para Deus trazer você dentro dessa escola para você trabalhar comigo. Oh, contra a padaria, por isso que a padaria não deu certo. Né? E eu orei Não, e mas falei, não, Deus, arruma um comprador para comprar parte dele da padaria e eu quero esse homem comigo. Porque no ano de 95, nós começamos com o período da manhã. E aí é onde ele entrou. Porque de manhã eu era professora, na sala com os alunos. Ela tinha uma sala de primeiro ano, ela tinha primeiro ano, infantil 2. Não tinha primeiro, não tinha prezinho. Não tinha? Não, Eu sei que tinha tinha maternal, 3, tinha uns 3. tinha maternal, fragmentado. infantil e infantil 2. Então eu tinha 15 crianças, assim, multisseriais, que se chama, né? Hoje é uma realidade aí, completamente fora. No ano de 96, a escola bombou. Aí eu puxei uma professora da tarde, pus ela para trabalhar comigo de manhã, e aí eu abri um primeiro ano, antigo prezinho. Era né? um prezinho, não tinha alfabetizante, né? E aí eu fui para o prezinho, dei aula para o pré. Naquele ano eu tinha 25 alunos. Olha, de 15 só o prezinho foi 25. E aí a outra professora, como auxiliar, ficou com a sala multisserial. E aí no ano de 97, consegui já abrir as salas normais, com cada professora respectiva certinho. Ela está avançando. No segmento. Ela está avançando um pouco, mas quando a gente se desfez, quando a gente vendeu a parte nossa da padaria, a padaria, por sinal, quem mora aqui perto da escola, tem feira todo domingo ali, tem um prédio de esquina, era ali, chamava Padaria La Luna. Já ouvi esse nome. Esse nome eu já ouvi já. O que acontece? Quando eu vendi, eram 2 sócios, eu e mais um, quando eu vendi a minha parte, coincidiu com o Plano Real. E o Plano Real, antigamente, antes do Plano Real, por exemplo, você não existia, mas muito pouco boleto, essas coisas. Mas você ia pagar uma coisa, mensalidade de escola. O pai chegava na secretaria lá, ele chegava com um punhado de dinheiro. A inflação era 30% ao mês. Aí, nesse inteirinho, o Plano Real, o dinheiro estabilizou. Então, tudo que eu recebia, a padaria foi dividida em várias parcelas fixas, então não desvalorizava. Aí o que eu fiz? Como eu trabalhei muitos anos na indústria, eu trouxe algumas ideias, então já informatizei a escola toda. Então, 1994 para 95, a escola infantil Crescer, Instituto Educacional Crescer Infantil, tinha computador para todo lado. Que era tipo diferencial. Era. Foi a primeira pré-escolinha que tinha computador. Mais ou menos, não sei, acho que era. As outras na região não tinham. Aí eu lembro. Era um negócio assim muito interessante, que eu trazia algumas ideias da indústria. Por exemplo, a ideia de almoxarifado, né? Sim. O que é isso? É um lugar onde você tem todo o material que você usa. Então, só para você ter uma ideia, eu fazia a coitada da professora, se ela quisesse um lápis e uma borracha, ela tinha que fazer uma requisição para mim, para eu autorizar ela. Eu ia lá no estoque, abria o estoque, dava a borracha e o lápis para ela. Tia Ângela sofreu. Super controlado. Hoje não tem mais isso. Mas são detalhes que vão construindo, né, a ideia, né? Nesse meio tempo, né, no ano mesmo de 94, nós tínhamos um rapaz, como que ele chamava mesmo? Só do quê? Do transporte. Tá. Ai, fugiu o nome dele. Nivaldo. O Nivaldo. Mas aí ela não tem que perguntar, deixa ela perguntar, senão ela está comendo a pauta dela.
Imagina, fique à vontade, Fique à pode falar. vontade, pode falar. Aí, nesse meio tempo, em 94, surgiu o transporte. Porque o Nivaldo, uma vez... Na verdade, chegou foi em 95, né? 95? 95. 95, então. O Nivaldo chegou um dia lá com um carro, que as crianças não paravam de descer do carro, literalmente. Né? Eu falei, Nivaldo, cadê o seu carro, tia? O meu carro quebrou na casa desse menino. Apontou o menininho. Aí ele apontou o menininho para nós. Né? Aí eu falei, e aí? Aí ele falou assim, eu tive que pedir o carro da mãe dele emprestado. Ou seja, as crianças vieram na escola com o carro da mãe de um aluno. Que legal. Aí o Marcos achou um horror aquilo, nós achamos um horror, né? Sim. Aí falamos para ele que não estava certo, tudo. Ele falou, olha, eu estou cansado, eu quero voltar para o Paraná. Vocês não querem comprar? Gente, comprar uma coisa que era nossa. Porque os alunos eram nossos. Mas na verdade o comprar aí era o direito de transportar aqueles 10, 12 alunos que ele transportava, né? E aí conversamos, falamos, então vamos comprar a linha dele, né? Aí o Marcos comprou, negociou, comprou a linha dele, mas não compramos o carro dele. Era uma Kombi velha. Não tinha nem faixa, não tinha nem faixa. Naquela época não tinha. Não era. Nada Não, tinha, mas ele nunca foi pego na fiscalização, né? Sorte Mas não era dele, como é hoje. É. Aí ele foi embora, levou o carro e a gente, com muito custo, naquelas férias de julho de 95, a gente conseguiu comprar um carro. Era uma Topic vermelha, antiga Topic, não sei se vocês lembram. Vocês lembram, né? Antecessora da besta. A escola tem 3 peruas bestinhas, não sei se vocês veem, uma parada na esquina, mas não usa. Eu acho que Não usa a pra gente transporte. Antes dessa bestinha, tinha um carro que chamava Topic. Era até maior que a besta. Né? E eu comprei uma Zero no leasing, financiada pelo antigo Banco Excel. E começamos a partir de agosto de 95 a fazer o transporte no lugar do rapaz que tinha saído, por causa de todo esse acontecimento. do todo o rolo que ele aprontava, carro quebrando, tudo. Só que aí não tinha quem dirigia, né? E adivinha quem foi dirigir? Você. Só que essa história durou uns 3 a 4 anos, né? Eu dirigindo. Aí depois a gente Aí depois, vai era assim, colocando. muitas vezes aconteceu assim. O dia que não dava, que eu não tinha mais aluno na escola, eu ia com ele no transporte junto com o Matheus. Nisso a Carol chegava em casa, nós morávamos em um apartamento, ela descia da van dela, ela ia para casa, né? Ela já estava no 2º ano. Tem que dizer que a Carol estudava em outra escola porque a gente não tinha ensino fundamental. Para ela. Era uma escola só infantil. Nessa época ainda era só infantil. E aí nós íamos amadurecendo, né? Então, às vezes era muito calor, aí tinha aquele tio bonitinho ali vendendo melancias. Eu falava para ele, vamos dar melancia para as crianças. Eu sentava todas as crianças no cantinho do muro, o tio cortava as melancias, já deixava geladinho, cortava, eu servia todos eles, depois eu levava eles todos sujinhos para casa, mas legal. Todos felizes. Hoje é legal, mas... Mas lembrando lá atrás é legal, hoje é insustentável. Mas era uma coisa bem família, e o nosso filho sempre estava no meio, né? Então o Matheus vivenciou a escola do começo até o fim dele, na vida escolar dele aqui dentro. Eu lembro quando eu era criancinha, quando eu entrei aqui no Crescer, eu tinha uns 4, 5 aninhos e eu chegava aqui e a tia Zilda sempre estava na porta para abraçar eu e meus amigos. E isso me marcou muito. Até hoje, foi um incentivo para eu continuar no Crescer até hoje. E a gente queria saber se teve algum episódio com os alunos, famílias, que marcaram vocês de uma forma mais especial. Sim. Muitos, né? Muitas famílias, muitos alunos. Né, assim... Isso vai pra internet. Muito testemunho. Você poderia contar algum pra gente? Posso. Teve um dia que uma mãe trouxe o filho dela
assim, ela estava aflita, com o coração na mão. Ela falou, tia, amanhã ele não vem, ele vai operar, né? Aí eu tô muito nervosa. Aí eu falei, mãe, eu posso orar com ele? Ela falou, pode. Né? Então ela foi embora, no meio da aula, tirei ele rapidinho, né? Orei com aquela criança, pedi a cura por ela, pedi para Deus ter a misericórdia e tudo, né? E eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor curou ela, não permita que que operem ela, né? Que o Senhor dê um sinal para o médico não operar essa criança, né? E no dia seguinte o menino levantou super gripado, né? Foi mesmo assim, a mãe levou para o hospital, tudo, né? E naquele dia o anestesista falou, eu me nego a aplicar anestesia nessa criança. Aí no dia seguinte ele voltou para a escola, eu falei, mãe, peça os exames, ele está curado. Eu pedi um sinal para Deus, eu tenho certeza que Deus curou teu filho. E aí a mãe fez, pediu para o médico os exames, fez e o menininho foi curado. Amém. Então isso assim marcou muito e a gente ficou muito ligado com a família, né? Outro episódio, eu tive um aluno que ele teve pneumonia, quase perdi ele, né? Assim, e a mãe ainda estava gestante naquela época e eu vivia para a escola o dia inteiro, levava meus filhos para casa, dava banho, dava janta, ele chegava da van, ele dirigia a van, eu largava eles em casa e vivia para o hospital. Eu ficava no hospital mais ou menos de umas 7h30 da noite até umas 10h30. Eu fiz isso quase um mês com essa família, né? Orando pela criança, tudo, né? Tanto que os enfermeiros deixavam eu entrar na UTI. Então, quando eu entrava na UTI, eu falei, mãe, eu vou orar com o seu filho. E nós oramos muito, né? Pelo Breno, né? E pedindo a restauração da vida dele, vendo a gestação da mãe. Era muito sofrimento para a família toda ali, né? Mas Deus operou um milagre, o menininho foi curado, né? O pulmãozinho dele estava que nem queijo, totalmente furado, e Deus restaurou de uma maneira sobrenatural, e assim ele ficou bem, graças a Deus, né? Inúmeras coisas, né? Inúmeros episódios. Sim. Mas assim, teve casos engraçados, como por exemplo, engraçados e ao mesmo tempo preocupantes, né? Teve mãe que veio no portão, eu vim buscar não vou falar o nome, tá bom? Eu vim buscar o fulano de tal, eles chamam, fulano de tal não aparece. Vai atrás, fulano de tal não aparece. Mobiliza todo mundo, a escola inteira, e vai atrás, todo mundo já nervoso, tendo já arritmia, tá bom, cadê essa criança? Depois a mãe fala, eu lembrei, ele não veio na escola hoje. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Não, são situações que eu vou te falar, são várias. Se for ficar aqui, eles vão ficar perdendo o tempo todo aqui falando isso. Imagino. Muitas pessoas já passaram aqui pelo Crescer e a gente sabe que o Crescer já impactou muitas vidas e a gente queria saber qual é o sentimento de vocês em relação a isso, porque já se passaram mais de 8.000 alunos por aqui e a gente queria saber esse sentimento de vocês em relação a isso, como é para vocês, de certa forma, fundarem um lugar que impactou muitas vidas. Formou muitos seres humanos, ativou muitos princípios de muitos, tenho certeza que levaram coisas que aprenderam aqui pra vida. Eu não sei se às vezes a gente consegue ter dimensão dessas coisas, assim, tipo, na prática mesmo, mas o que vocês Você sabe que sentem sobre isso? eu acho que eu não tenho essa dimensão. E vou dizer mais, eu acho que eu não tenho até a noção que quando sai esse monte de van embora, levando vocês embora, a única coisa que eu converso com Deus é para guardar vocês no trajeto na ida e na volta. Porque é difícil, né? Você concorda que se você for pensar em tudo, a gente tem que pensar, óbvio, tem que ter todas as formas de segurança, todas as situações, tudo, mas realmente é algo assim que não dá para dimensionar, não. Não dá. É muito difícil. Então, é o tipo da coisa que eu volto a dizer, que nem eu disse lá atrás. Se você vai pensar direitinho, esquematizar, você não faz. Muito difícil, né? Você não faz.
Eu queria saber também, porque a gente sabe que o Matheus, a Carol, o Anderson estão muito ativos aqui na escola, sempre tiveram, como a Ilda já comentou, como que hoje em dia vocês fazem para diferenciar isso, separar isso, conciliar essa questão de família e trabalho, já que hoje em dia eles estão ativos na parte administrativa da escola, enfim, pedagógica. Como que é isso para vocês hoje em dia, eles já sendo adultos formados? Se às vezes acontece alguma intriga, se vida tudo bem, se vocês conseguem separar tranquilamente. A gente consegue separar, mas de vez em quando tem Uma faísca. tem alguma coisa, tem alguma faísquinha aí, né? Porque são várias cabeças. Eu costumo dizer, né? Antigamente era mais fácil, era só eu e ela que mandava. Agora não é mais. Agora tem várias cabeças, né? Mas não, é porque a gente vai amadurecendo, né? Então a gente vai aprendendo. Então tem situações, tem ideias que chegou com o Anderson, com a Carol, com o Matheus, e que eu, vou ser sincero, se tivesse só comigo e com ela, não iria ter. Sim. Entendeu? Então, uma mentalidade nova, uma forma nova de agir, mas vira e mexe, eles estão entrando na minha sala e perguntando, né? Você acha que isso vai dar certo? Tem umas coisas novas. Outro dia ele estava querendo que eu visse um atendimento virtual do colégio, né? Faz você tem mais condição, tal, né? Para testar Sim. E tô dando isso em primeira mão, hein? É spoiler. Muito spoiler aqui, né? Ou inteligência artificial, né? Que atende pela primeira vez a pessoa que está interessada. Depois, Sim, aí depois é humanizado. Depois vai para o humano. Então, isso daí vieram perguntar como é que não é, tal. Então a gente dá esse espetáculo aí. Normalmente é mais isso. A parte pedagógica realmente está por conta do Anderson, né? Sim. Antes da Carol, antes era mais por conta dela, logo no comecinho, mas depois a gente foi se afastando, né? A parte mais agora burocrática. 2014 foi tudo. Meio passado. Aí eu fui passando para eles um pouco. Agora a parte burocrática. Tem que tocar a escola, né? Sim. A questão mais difícil aí, desse que eu entendo, nós não somos eternos. A questão mais difícil é a questão sucessória, né? Mas sucessória, não a sucessória. Eu entendo que você não tem que criar herdeiro, você tem que criar sucessor, né? Herdeiro, todo mundo né? Herdeiro de alguma coisa, Sim. Né? De uma casa, de um apartamento, de um carro, e aí vai, né? Agora, o sucessor é que continua o trabalho que antes era feito, né? Então, eu acredito que isso, que é a parte mais difícil desse negócio todo, a gente conseguiu fazer, né? Então, a gente tem já os sucessores, né? Sim. Eles estão ali. Estão prontos. Estão prontos. Eu tô aqui, no fundo, eu tô aqui, às vezes é que eu não consigo viver longe daqui. Sim, imagina. Eu não consigo, mas a escola perfeitamente, ela andaria com eles, não precisava de mim. Sim. O que já é uma coisa boa, porque quer dizer que o legado não vai ser abandonado, né? Vai continuar e vai continuar formando muitas famílias e muitos alunos por muitos anos. E eu acho que acho que quando vocês começaram, esse foi o legado que talvez vocês trouxeram para o coração de vocês, de continuar sempre isso, de continuar sempre tocando. A gente ficou sabendo por ex-alunos que o seu pai trabalhou aqui. E a gente queria saber como foi pra você ser o chefe do seu pai. Não era chefe, não. Como que funcionou? Não, ele brigava muito comigo. Era o contrário. Não, coitado. Ele era aposentado, não tinha, assim, os empregos que existiam. Uma pessoa semi-analfabeta, não tinha o que fazer, né? Então eu falei para ele assim, olha, vamos... No começo ele ficava lá na escolinha, na educação infantil, na Rua Pedreira. Cuidava, assim, da parte de limpeza, tudo, né? E acompanhava na van, junto comigo, né? Depois, quando a gente desceu aqui para a Rua Itatiba, ele ficou na portaria um bom tempo, tudo. E aí ele foi indo, não teve nada, assim, de anormal, assim, de sofisticado, né? Simplesmente, coitado, ele também não conseguia ficar em casa, né? Então, ele já estava viúvo também, né? A minha mãe já tinha falecido. Então, ele tinha que ter uma ocupação, ocupar a mente, né? Sim. Então, ele dizia que ele não fazia nada aqui, né?
Então ele falava assim para mim, ele falava para o pessoal assim, poxa, o Marcos me paga para eu ensacar vento. Eu lembro dessa frase até hoje. Sim, ele me paga para eu ensacar vento, ou seja, para não fazer nada. Pô, meu pai ele fazia, ele tinha. Não, ele usava esse uniforme hoje de portaria que vocês veem aí, eles usavam isso daí. Ele usava isso. Mas não tinha a eficiência que hoje tem com eles, né? Mas ele usava. E lá atrás ainda ele ajudava no transporte. Especial. É. A biblioteca tem um nome específico. Eu queria saber um pouco da história de por quê, como, a ideia. E eu queria falar agora uma coisa em particular, que uma das coisas que fez eu e minha irmã estar nessa escola é o nome. Porque a minha avó, vou chorar, que faleceu, tem o mesmo nome. Então, é muito especial pra gente o nome. Antonieta é o nome da minha mãe. A minha mãe é o seguinte, eu sei que a professora de português está aqui, né? Mas a minha mãe era uma analfabeta completa. Eu imagino que ser um analfabeto é mais ou menos que nem você não ter a visão, sabe? Ser cego completamente. E o analfabetismo, eu acho que é uma das piores condições que uma pessoa pode ter. E ela não escrevia o nome, ela desenhava o nome dela. De tanto ela estar acostumada, ela sabia que aquilo que ela estava desenhando era o nome dela, mais nada. Mas é interessante que no meu tempo de escola, ela puxava minha orelha, ela não me deixava faltar nada, ela fazia eu ir para a escola, fazia eu estudar. E se eu brigava na escola, eu apanhava em casa. Então tinha tudo certinho, né? E a dona Antonieta, então, me ficou empurrando eu para esse negócio. Então, tanto é que toda vez, essa questão escolar, você vê, eu não pensava em ter uma escola, mas a escola estava ligada em mim, né? Quando eu estava, por exemplo, como vocês, hoje, eu não saía da escola. Eu estudava de manhã e de tarde eu treinava vôlei. Eu era bom em vôlei. Eu treinava vôlei. Eu sempre tinha alguma coisa para fazer na escola. Isso daí foi marcando. Aí eu sempre fui um bom aluno, sempre tirava nota. Era nota, né? Eu peguei nota, peguei letra, depois peguei nota de novo, peguei números, porque teve uma fase que era letra. Né? Então, quando eu me formei no ensino fundamental, hoje é o 9º, naquela época era a 8ª série, eu fui o melhor aluno, que se formou na Escola do Estado, eu fui o melhor aluno. E aí fui fazer um colégio técnico, que não tinha outra solução, não tinha o que tinha que fazer, era opção, né? Hoje nós podemos agradecer a Deus que nós temos muitas opções, a família de vocês tem muita opção, né? Mas naquela época não se tinha opção, você tinha que fazer alguma coisa para você trabalhar e ao mesmo tempo trazer a renda para casa, para a família, né? E eu fui o melhor aluno. Se vocês procurarem na biblioteca e hoje do Crescer, vocês vão encontrar alguns livros que tem a minha assinatura, o meu nome escrito, daquela época, de 1978, quando eu terminei a 8ª série, que eu ganhei esses livros como melhor aluno daquele colégio, formando naquele ano. Né? Aí eu ganhei uma caixa cheia de livros novos, e depois acabei trazendo tudo, tá tudo esparramado pela biblioteca aí. Fernão Capelo Gaivota, Dom Casmurro, O Curtiço, Escrava Isaura, Machado de Assis, tem um monte ali. E tem alguns, tem vários, né? Como tem vários, mas tem um ou outro que tem o meu nome, que eu, na época, para não perder, eu coloquei o nome. No fim, acabou fazendo tudo para cá. Que legal. Então, e aí, a questão da biblioteca foi justamente por isso. Eu quis homenagear uma pessoa que, mesmo vivendo na mais completa escuridão, né, de não ser completamente analfabeta, ela sabia da importância de você estudar. Ela sabia que o estudo é o que traz luz, né, ao conhecimento, traz luz para as pessoas, no sentido de você ser gente, ser cidadão, de você ter seus próprios recursos, aquela coisa toda. E falei, poxa vida, nada melhor do que numa biblioteca, onde eu penso, e biblioteca é uma coisa, eu não sei se vocês pesquisaram ou já viram,
É coisa rara ter biblioteca em escola. Uhum. E aqui eu faço questão de ter. E cada vez mais no projeto novo tem uma biblioteca gigante projetada, né? E eu fiz questão de colocar o nome dela por conta disso, né? Porque é um lugar onde eu imagino que o conhecimento está ali, né? Eu, na minha mente, né? Eu faço algumas imagens, né? Eu acho que ali tem o conhecimento humano, né? Eu acho que ali tem toda a produção humana que pode ter. Lógico que aqui não tem, né? Então, nós temos aí 5 a 7 mil acervos, né? Mas eu acredito que é ali que o ser humano pode se manifestar, né? Com a cultura. Por isso que eu coloquei o nome de alguém que não sabia ler e escrever numa biblioteca. No começo, a Isadora citou um pouco sobre a fé de vocês, que foi levado até que ela trouxe para o Crescer e que é levado até hoje aqui. E a gente queria saber por que e como vocês quiseram manter essa visão que é o cristianismo e a fé que vocês trouxeram para cá. Eu acho que... Fala demais. Eu acredito, depois, com o tempo vivendo na escola, e até por uma questão assim de pensamento, de fé, eu não consigo separar uma educação sem a influência de Deus. Eu não consigo, né? Eu acho que o conhecimento científico, o conhecimento humano é muito importante. Mas, se a gente alinhar o conhecimento humano aos valores e princípios de Deus, eu acho que a gente pode melhorar, transformar muito mais a sociedade que a gente vive do que simplesmente só ficar falando de português, matemática, geografia, ciências, história. Eu acho que a gente pode ir além. É lógico, não quero, e vocês são testemunhas disso, no Crescer, ninguém fica dizendo, a religião X é melhor que a Y é melhor que a Z. Ninguém fica falando isso. Mas a gente procura passar princípios, né? É lógico que isso é um desafio, porque quando você está com os pequenininhos, 4 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, você tem uma abordagem. A hora que você vai para o Fundamental 1, é outra abordagem. Fundamental 2... Só Jesus na causa. Como é que a gente vai? E aí o ensino médio? Você vê que o ensino médio, no Fundamental 1 e no Fundamental 2, a gente tem até a nossa aula socioemocional, que a gente acrescentou, socioemocional cristã. E a gente tem livros, procurar na nossa... Hoje tem livros feitos por nós. Nós fizemos esses livros. E hoje a gente não usa livro de ninguém, a gente usa os nossos próprios livros. Do 2º ao 9º ano é o nosso próprio material que a gente tem. No ensino médio, já por força da grade curricular, fica mais difícil. E o que acontece? Quando você tem um aluninho, nem vocês que chegaram aqui lá no comecinho, então você está acostumado com a escola, mas eu não posso só ficar pensando nisso. Durante esse caminho todo, vai chegar outros alunos com outras culturas, com outras formas de pensar. E eu tenho que acolher eles também. Sim. Né? Então, eu tenho que ter uma forma de trabalhar com cada segmento. E graças a Deus, Deus foi dando sabedoria e a gente vai. Hoje, por exemplo, no ensino médio tem a Sexta Fire lá, né? Tem mesmo, né? Verdade. Que eu fiquei sabendo até depois que tinha, nem sabia que tinha. E agora já estava andando. Depois que descobriu. Agora no fundamental está tendo alguma coisa também, mas a escola em si, o importante é ter um ambiente, né? Esse que é a questão, é o ambiente, não é a imposição, não é imposição para você nem para ninguém, é um ambiente legal, um ambiente que a gente possa ser livre para falar, né? Sim. É isso. Muito legal. Bom, gente, acho que é isso. Chegamos ao fim. A gente queria agradecer a presença de vocês, por vocês terem aceitado o nosso convite. Foi muito especial ouvir a história de vocês, que está aí para inspirar a gente e muitas outras pessoas também. E para você que está assistindo aí de casa,
Tinha gente chorando ali. Nos siga nas redes sociais, então se inscreva no canal, curta o vídeo, Spotify, Instagram. Então é isso, dá uma moral pra gente. E é isso, né? Até o próximo episódio, galera. Até o próximo.